Olá, Marco Antônio Villa, obrigada por ter vindo. Nosso assunto hoje vai ser o México. Como você fez seu mestrado a respeito da Revolução Mexicana, Sim. a gente pensou, a Universo TV pensou em trazer você aqui para responder a seguinte questão. Sim. A volta do Partido Revolucionário Institucional ao poder no México complica a vida do México? Olha, pode complicar. Se voltar com aquelas práticas que marcaram a história do partido desde a sua criação, em 1929, a época com a denominação Partido Nacional Revolucionário. Em 38, virou Partido da Revolução Mexicana. Em 46, Partido Revolucionário Institucional. O partido apresava a sociedade, não era um partido no governo, era um partido de Estado. O partido apresava a sociedade, que ela prendia a sociedade? Prendia, controlava. Então, é o Estado que cria o partido. E esse partido controla a sociedade, dividida na época em 4 partes, originalmente. Você tinha a parte que era militar, a parte dos setores populares, a parte camponesa e a parte operária e tal. Os setores populares incluía tudo, desde o pequeno vendedor até o empresário e tal. Esse partido tinha um controle da sociedade. Alguém só poderia ser candidato e teria condições de ser eleito se estivesse fazendo parte do partido oficial. E a cada 6 anos, porque o mandato presidencial lá foi alterado em 1933, por um mandato de 6 anos e proibida a recondução. Então, o presidente, sempre que estava no final do mandato, indicava qual seria seu sucessor, era o dedaço. E tinha eleição. E durante quanto tempo isso aconteceu? Olha, isso começou, o partido foi criado em 29, em meio a uma grave crise política e institucional, porque o candidato eleito foi assassinado antes de tomar posse, que era o candidato Álvaro Obregón. Ele já tinha sido presidente de 20 a 24. Foi sucedido pelo Plutarco Elias Calles, que foi presidente de 24 a 28, numa época, num momento de muita tensão, a luta contra a Igreja Católica, a chamada Guerra dos Cristeiros, tal. Os dois eram do mesmo estado, de Sonora, no norte do México, tal. Só que uma das razões da Revolução Mexicana, lá em 1910, era não ter reeleição. Isso era um dos princípios, né? Só que ele não foi para um mandato consecutivo. A Constituição não vedava naquele momento. Aí ele foi candidato em 28 e vinha aquela ideia que queria se perpetuar. Era uma espécie de Porfírio Dias, que também fez uma revolução para que fosse proibida a reeleição e ficou 35 anos no poder, no final do século XIX e início do século XX. Aonde? No caso do México, ficou de 1876 até 1911. E no primeiro mandato ele tinha cumprido o efetivo de 4 anos. Aí teve mais 4 de Manuel González, e aí ele voltou e nunca mais saiu do poder. Então ficou essa história que o Obregón poderia imitar o Porfírio Dias, ia se perpetuar, acaba sendo assassinado num banquete na Cidade do México. Aí veio a ideia, então, de tentar resolver as questões, as graves divergências que tinha entre a chamada família revolucionária, expressão de lá que incluía todos aqueles que estavam no governo, através de um partido. É criado o partido, há um presidente que governa... Este mesmo partido, Partido Nacional Revolucionário, que na chama. época tinha essa denominação. E a partir dali, o partido passou a ser o instrumento da revolução, ou do grupo que está no poder, para resolver suas divergências. Todos os estados e no governo federal. Quer dizer que Então, eu quero falar de 2 coisas. Sim. Primeiro, foi então de 29 a 2000. A 2000, que até o a partido ficou derrota no em 2000, poder. Tá bem. do Vicente Fox. E a outra coisa que você estava dizendo, que o partido tinha um sistema de controle da sociedade. Controle. Como é que se dava isso? Olha, de um lado... Como é que se dá isso? Por Né? exemplo, Porque talvez esteja voltando. Então, funcionava da seguinte forma. Você tinha a central, a Confederação dos Trabalhadores Mexicanos, que era a central operária. Ela era afiliada ao partido. E você, ao entrar numa fábrica, se filiava ao sindicato, que era afiliado à CTM, que é a Central dos Trabalhadores, que era afiliado ao PRI. Então, ao entrar no sindicato, você já estava afiliado ao PRI. A ideia, o PRI filiava organizações. Não era uma filiação individual minha, sua, de qualquer um de nós. Então, você tem um domínio muito grande. Por exemplo, a terra. A reforma agrária marca a Revolução Mexicana, especialmente em alguns mandatos, como o do Lázaro Cárdenas, que distribuiu entre 34 a 40, 18 milhões e meio de hectares. Então, as comunidades agrárias, lutam pela reforma agrária. Para obter a terra, tinha de estar afiliado à Central Nacional Campesina, à Confederação Nacional Camponesa, que estava afiliada ao PRI. Em suma, nada você obtinha, a terra, melhores condições de trabalho nas fábricas, uma banquinha que você queria colocar na rua, aí tinha de ser filiado à Confederação Nacional das Organizações Populares, também filiado ao PRI. O empresário, aquele que fosse obter benesses do Estado, empréstimos, etc., tinha de ter filiação também partidária. Em suma, tudo passava pelo partido. A sociedade era asfixiada por partido. Qualquer posto importante do Estado tinha de ser filiado ao PRI.
Então, isso ocorreu de 29 até 2000, mas não acabou, né? Não acabou. Agora tinha eleições. Esse esquema, esse esquema. Não, porque esse sistema entranhou de tal forma na sociedade mexicana que foram tendo eleições sucessivas de presidente. 1934, 40, 46, porque o mandato é de 6 anos, 52 e foi indo. 58, 64, 70, já em 70, esse sistema já vai mostrando cansaço, porque 2 anos antes teve as Olimpíadas no México, em 68, e houve um grande massacre de estudantes, chamado Massacre de Tlatelolco, que é uma praça na cidade do México, chamada Praça das Três Culturas, que tem um edifício moderno, um edifício colonial espanhol e uma antiga edificação asteca tal. Lá os estudantes até hoje, não se sabe, foi no dia 2 de outubro de 68, quantos morreram? Falam em 100, 200, 300, 400, que o exército chega e atira nos estudantes tal. Aquilo foi um marco, uma espécie de divisor de águas nesse processo. E o exército, no caso, o governo do PRI o governo do PRI foi e atirou. E ao mesmo tempo um governo que falava em nacionalismo, no meio do discurso falava em socialismo. Era uma coisa era uma coisa complexa esse domínio do PRI, porque ao mesmo tempo que tinha uma prática ultraconservadora, fazia eventualmente até discurso anticapitalista. Atira nos estudantes e tal. 70 já foi uma grave crise. Depois, aí teve a eleição de 76, a eleição de 82. Aí em 82, a crise, além da crise política, que já tinha se manifestado no final dos anos 60, vem a crise econômica, que é o momento que o México não tem condições de pagar a dívida externa e suspende os pagamentos da dívida, e o presidente faz uma medida absolutamente equivocada, que é nacionalizar os bancos. Aquilo teve um terrível efeito na economia mexicana tal. Então, aí já, economicamente, o país já não vai bem, como foi nos anos 40, 50, 60, e que dava legitimidade a essa forma de domínio, porque, efetivamente, as condições de vida da população melhoraram, surgiu uma classe média, o país cresceu, e cresceu muito, especialmente as regiões desenvolvidas em torno do Distrito Federal, principalmente e tal. Aí já não era só crise política, também havia um problema econômico, tanto que em 88, foi a eleição célebre do Cuauhtémoc Cárdenas, filha do ex-presidente Lázaro Cárdenas, e Carlos Salinas. Aí é que a crise ficou definitiva, porque era uma crise econômica e uma crise política. Teve eleição. Só que no momento da apuração, estava ganhando o candidato da oposição. E o sistema saiu do ar, né? O sistema de computação e saiu e ficou várias horas fora do ar. Quando voltou ao ar, o candidato do PRI passou na frente. E aí vinha aquela ideia que o candidato do PRI sempre ganhava com 75% dos votos, 80%, chegou até a ganhar com mais de 90%. Ganhou com 50, acharam um número, 50,3%, para dar a ideia da maioria absoluta. O Carlos Salinas venceu as eleições. Aquilo gerou uma onda de enormes protestos, essa fraude que todo mundo acusava, que tinha provas, inclusive, de fraude, e o sistema foi definhando. Na eleição posterior, em 94, é também um momento que o México vive crise, é um problema da crise também do pagamento da dívida e tal. O candidato situacionista é eleito usando de todos os artifícios da fraude e da coação sobre os eleitores, mas aí o sistema já não se aguentava mais. Tanto que em 2000, o PAN, o Partido Nacional, que é um antigo partido que foi criado em 1939, vence as eleições com o Vicente Fox, que já tinha sido governador, pela oposição também, vence, e dessa vez não havia fraude que impossibilitasse a vitória de um dos partidos da oposição, no caso do PAN. E em 2006, o PAN vence as eleições. O curioso é que em 2006... Com Felipe Calderón. Com Felipe Calderón, que é o atual presidente. O PAN foi acusado de fraude. Então, veja, o PAN, que sempre acusava o PRI de fraude, em 2006 foi acusado, porque aí ele enfrentou o PRD, o Partido da Revolução Democrática, o candidato era o López Obrador, e que perdeu, supostamente, por 0,5% dos votos. O Obrador questionou de novo e está questionando agora também a apuração. Só que agora... Já foi recontado, já terminou a recontagem. Ele fez foi recontagem de uma parcela só dos votos, pouco mais de 50%, mas a diferença era mais significativa entre o Peña Nieto e o López Obrador. Não era uma diferença tão pequena como foi na eleição de 2006. Agora, a pergunta que fica é essa questão que você destacou. Esse PRI que volta 12 anos depois, ele vai voltar com as mesmas práticas? Aí que é essa grande questão. O país é diferente. E é diferente por quê? De um lado que tem uma Suprema Corte mais independente, não é aquela Suprema Corte que no passado era uma espécie de braço do partido oficial, né? Por outro lado, há uma justiça eleitoral. O México criou uma justiça eleitoral há uma década. Não havia justiça eleitoral. Nenhuma, por isso que era... facilitava a fraude absoluta. Tal. Então, você tem uma justiça eleitoral, tem uma sociedade civil hoje muito mais independente e organizada. Antes ela era extremamente dependente do Estado. Os partidos políticos estão
hoje muito mais organizados e presentes na cena política mexicana, e a relação econômica que o México hoje tem com os Estados Unidos, ela é muito mais profunda do que era há uma década e meia atrás, tal, por causa do NAFTA, que é o Tratado de Livre Comércio, que une o Canadá, Estados Unidos e México, e que para a economia mexicana é decisivo, tanto que quase que 90% das exportações do México vão para um lugar só, os Estados Unidos da América. Agora, Vila, o problema desse aparelho do PRI, vamos dizer assim, porque o que você está descrevendo é um aparelho Perfeito, de Estado bem organizado, bem articulado, talvez... além de suprimir a oposição da sociedade e de cooptar a sociedade de muitas maneiras, o que mais? Quais são as outras práticas que foram características desse partido nos anos até 2000? Olha, o PRI é uma coisa muito curiosa, que é uma forma de domínio única na América Latina. Primeiro que ele necessitava sempre ter eleições que eram um meio até de reforçar o domínio do partido, né? Em todos os estados mexicanos, nos municípios e no governo federal. Mas o PRI sempre foi tributário da herança da Revolução de 1910. A Revolução de 1910 abre a era das revoluções no século XX. É algo absolutamente original, que não tem qualquer influência do que está ocorrendo na Europa, é um outro processo, faz uma Constituição muito avançada em 1917, em fevereiro. Sob a liderança de Zapata, né? Aí começa com Francisco Madeira, depois ele é assassinado em 1913, aí tem as lideranças camponesas, Emiliano Zapata, Pancho Villa e outras da região de Sonora, que tem uma outra perspectiva e tal. Em 1917, faz uma Constituição. Nesse momento, já a liderança camponesa já tinha perdido o espaço, Villa, Zapata e tal. É a chamada uma nova burguesia revolucionária que impõe esses valores. Artigos avançados, como o artigo 27 e artigo 123, que tratam da reforma agrária, de forma até então nunca vista aqui na América Latina, da legislação operária, jornada de 8 horas, sindicatos, liberdade sindical, direito de greve, etc. Isso medidas extremamente avançadas são educação, universalizar a educação, criar as missões culturais, que era levar para as pequenas comunidades, cada lugar ter uma biblioteca, para disputar o poder com a igreja. Havia uma disputa muito forte entre o governo revolucionário e a Igreja Católica, então rivalizar a escola com a igreja, a escola sob controle estatal, o muralismo que marca o México até hoje. Não há quem não vá ao México ou só falar do México do século XX sem conhecer os grandes muralistas Siqueira Orozco e Diego Rivera, tal. Aquela arte, então toda aquela arte revolucionária, a literatura, tudo isso foi criando um perfil de um país nacionalista, porque havia o problema sempre com os Estados Unidos, uma relação de amor e ódio, e já desde o século, a partir já da década de 20, o número de mexicanos dos Estados Unidos era muito grande, foi aumentando ao longo do século XX, né? E a dependência econômica que o México sempre teve em relação aos Estados Unidos. O México é um grande produtor de petróleo, o século XX marca isso, é o primeiro país que nacionaliza o petróleo, isso é uma obra da Revolução, com a criação de uma empresa, a Pemex, em 1938, nacionalizou as ferrovias, portanto, muita coisa que a América Latina vai viver nos anos 40, 50, 60 já tinha ocorrido no México. Reforma agrária, a nacionalização, especialmente da nação do petróleo, inclusive chega a receber aquele personagem que nenhum país queria recebê-lo, dar visto no passaporte, em 1938, que é o Leon Trotsky, um dos líderes da Revolução Russa, que tinha sido expulso da União Soviética em 1929 e estava percorrendo, indo de um país para outro na Europa. Chegou um momento que a Noruega não dava mais a sua permanência lá, e o único país que aceitou recebê-lo foi justamente o México, que apoia, inclusive, a República, na Guerra Civil Espanhola, apoia os republicanos, e que não rompeu relações com Cuba no início dos anos 60, quando toda a América Latina o fez, sob pressão norte-americana. Então, ou seja, o que você está dizendo é que a Revolução Mexicana marcou o século, e o passado e o presente do México, desde 1910. E com largas influências na América E Latina. o PRI é herdeiro dessa tradição. E o PRI, perfeito. E o PRI é herdeiro. Então, perceba, você tem todo um discurso, em alguns momentos, uma ação, vamos chamar assim, de esquerda, e ao mesmo tempo, internamente, uma ação estatal extremamente repressiva, a sociedade controlada pelo Estado, qualquer movimento sindical tem se dado no interior dos sindicatos oficiais, é o partido que controla tudo, portanto não há autonomia sindical, qualquer reivindicação camponesa tem de passar pelas organizações criadas pelo partido, e também você faz uma cooptação dos intelectuais ao aparelho do Estado, primeiro através das universidades públicas, que é uma enorme expansão,
durante o século XX, e depois, no próprio aparelho do Estado, esses intelectuais vão ganhando espaço. Então, é um partido, é um governo que tem um instrumento, que é o partido, que faz esse processo de cooptação, faz um discurso de esquerda e, ao mesmo tempo, reprime, como o caso dos estudantes em 68 ou em 71, são os dois grandes massacres daquele período, reprime a livre organização da sociedade. Né? Mas e a corrupção e o tráfico de drogas? Qual é a relação do PRI com essas duas? Porque parece que o PRI e a Revolução são o México, né? Vamos dizer, claro, não há como... Claro. Então deve ter relações com essas duas coisas. Perfeito. A corrupção, já desde os anos 20, era uma marca tal, né? Inclusive essa nova burguesia revolucionária, como é chamada, ela morava nessa época as casas de veraneio em Cuernavaca, no estado de Morelos, que é vizinho ali ao Distrito Federal. Então o pessoal dizia que os ladrões, os 40 ladrões, tinha piadas do gênero, moram todos lá tal. Então a corrupção já está presente ali nos grandes negócios, geralmente oriundo por causa do petróleo. Havia uma série de problemas, já havia aqueles que se beneficiavam da ilegalidade e da corrupção. Então, isso marcou um longo período. Mas, a partir dos anos 70, aí foi agregado a esse problema da corrupção a questão do tráfico de drogas. De um lado, porque existe um enorme mercado, como é sabido, nos Estados Unidos, né? E o México é a grande fronteira, né? Terrestre para entrar Quer dizer, a droga produzida na América Latina chega aos Estados Unidos. Chega aos Estados Unidos e grande parte dela via México, né? Via México. E dada a dificuldade que era do controle de toda a fronteira, hoje ela é muito mais vigiada do que era, por exemplo, nos anos 70. E essa droga e esses altos lucros começam a corromper as estruturas do Estado mexicano e o partido oficial, por sua vez, né? Então você tem deputados, senadores, governadores que estão envolvidos direta e indiretamente com o tráfico de drogas nesses estados fronteiriços aí, né, como Sonora, Chihuahua, Baja Califórnia, etc., né, e que são são estados grandes. A densidade demográfica muito baixa, porque parte desses estados são extremamente áridos e tal, e essas cidades que estão na fronteira, aí o índice de violência é muito alto, como Tijuana, Ciudad Juárez e tal. Fala-se que 50 mil pessoas foram mortas desde 2007, quando se iniciou no governo Calderón este tipo de combate ao crime organizado. Porque esse crime organizado foi entrando então no estado, corrompendo polícia, exército. Quando o exército entrou no combate também foi corrompido. Isso acabou criando três grandes grupos criminosos que atuam na região. A presença do Estado, ao invés, muitas vezes, se retira dessas regiões. Tem casos conhecidos de algumas cidades em que ninguém, por exemplo, quer ser nomeado delegado de polícia, tal, porque sabe que ser nomeado delegado de polícia é caminho para a morte. Agora, vamos ver com o novo presidente que diz que vai continuar combatendo, mas que vai ter táticas distintas em relação àquelas adotadas pelo presidente Calderón. Esse é um grande problema que o México tem hoje, que é a questão da violência oriunda do tráfico de drogas. Agora, não é só esse o problema. A empresa de petróleo, as reservas mexicanas hoje são pequenas relativamente a outros países. A empresa é muito mal administrada, marcada pela corrupção, falta um desenvolvimento tecnológico, tal qual, por exemplo, nós temos na Petrobras, a Pemex não tem, infelizmente, lá no México. Há um problema agrário complicado, porque a reforma agrária criou um campo que é único na América Latina, em que você tem a propriedade herridal, que o camponês tem o usufruto, mas ele não tem a propriedade. Ele não pode, por exemplo, vender a propriedade é do Estado. Mas aí, quando ele morre, os fica filhos com a família, herdam com a família. Como as famílias são grandes, aquilo não é suficiente para a manutenção. Então, a migração para os grandes centros metropolitanos, especialmente a cidade do México e a região metropolitana, é um foco de tensão, de graves problemas, ou a emigração para os Estados Unidos, em parte decorrente dessa dificuldade dessas famílias. Dizem que as pessoas, que hoje o fluxo é maior, voltando para os Estados Unidos, para o México. Por causa de problemas também conjunturais lá da economia mexicana. Agora, são milhões de mexicanos que vivem nos Estados Unidos e que enviam recursos para suas famílias e que são fundamentais, esses recursos, até para fechar o balanço de pagamentos do México. Então, ele vai ter problemas no campo, problemas na questão do petróleo, questão da violência, e ver se efetivamente aquelas velhas práticas não vão regressar 12 anos depois, porque certamente 12 encontrarão... não, 18, né? É 12, né? Porque eles perderam a eleição em 2000 e eles... 2000 a 2012. A 2006. É que eu tive a impressão que o Vicente Fox tinha tido 2 mandatos, mas não um tem mandato reeleição. Só, um mandato só. Então, para ver se essas práticas retornam, o que eu acho bastante difícil. Agora, tem grandes desafios. Você acha
acha que é difícil as práticas do PRI voltarem? Por Pode causa ter da o modernização desejo. do país. O país modernizou politicamente, é um outro país, não é aquele que já estava modificando na última década do século XX, né, e que o PRI não conseguia dar resposta para essas modificações colocadas aí pela sociedade. A situação, realmente, o país tem muitos desafios, mas tem muitas vantagens. Uma delas é de fazer parte do Tratado de Livre Comércio, que não é uma desvantagem, é uma vantagem. Né? A importância daquele mercado americano e que isso leva, claro, à modernização da economia mexicana. Isso e a importância, por exemplo, que tem a indústria do turismo para o México. Se a gente for somar, eu estava vendo os dados recentes, é uma coisa fabulosa, a importância que tem, especialmente o turismo, que grande parte dos turistas são americanos que visitam o México e muitos aposentados, são centenas, milhares de aposentados americanos que optam por morar no México, porque o custo de vida é mais barato, o clima é mais agradável e tal. Eu li nos jornais que há um outro movimento surpreendente, que é de americanos indo tratar os dentes e fazer cirurgia plástica no México. No México. Nesse momento atual aqui. O México tem dificuldades, mas tem enormes potencialidades. E agora é um desafio muito diferente em relação aos outros, numa conjuntura internacional que é totalmente diferente. Aquelas velhas ideias da Revolução Mexicana, aquele velho discurso, até daquele culto da violência, que no fundo está muito presente desde 1910 no México. É um culto da violência. Na verdade, a violência ela vem lá de trás. Se fosse puxar o fio da história, o Império Azteca é marcado pela violência. Ele não é um império que tem uma presença cultural nova, tal. Ao contrário, é um império muito curto. Quando chega Cortés e destrói em 1521, era um império de cerca de 150 anos e que culturalmente não tinha criado nada. Os outros anteriores, sim, olmecas, toltecas, é na base da conquista militar. E esse aspecto da presença da conquista não é acidental, que no México a morte não é tabu. Né? A morte é algo absolutamente normal, tanto que o dia de finados é comemorado com festa. Né? As famílias vão aos cemitérios, festejam os seus antepassados, tem muito pão com caveira, tal. É umas coisas meio estranhas para a gente que não está muito acostumado, mas há sempre esse culto da violência, foi uma marca mexicana, e não o culto da política, porque o culto da guerra é o culto da antipolítica tal. Aquela ideia que nós vamos fazer as mudanças pela força tal. Então isso foi uma marca da história mexicana. E a Revolução Mexicana sacramenta isso. Sacramenta, também reforça e tem todo o culto que é colocado pela escola, reforçando os heróis e tal, e sempre tentando imputar algum fracasso aos outros, especialmente aos Estados Unidos. Né? Isso é sempre uma marca. Tem um museu lá das intervenções estrangeiras no México, que todo o problema que o México teve não foi por causa dos mexicanos, foi por causa das intervenções estrangeiras, da França, da Inglaterra, especialmente. Nunca é uma questão do México. Do México. Isso é até uma doença da América Latina. O Brasil até recentemente sofria disso. Agora tem várias vacinas que estão sendo aplicadas para ver se finalmente o país sai desse vitimismo e tal. Mas isso era muito, muito marcado assim, no México. Por outro lado, eu acho que esse momento em que a política substitui a guerra acaba sendo muito positivo agora. Acha que este é o momento. Esse é o momento. Eu acho que agora, e esse desafio, e eu acho que tudo indica, pelo que falam os observadores estrangeiros, evidentemente, em um outro local ocorreu fraude, infelizmente, porque ainda os controles não são assim como no Brasil, por exemplo, é que nós temos uma justiça eleitoral muito mais eficiente e que tem uma longa história, porque a nossa foi criada em 1932 e tal, a deles é muito recente. Mas dizer que o resultado deve-se absolutamente à fraude, isso não é possível afirmar, porque é uma diferença considerável de 7, 8 pontos, porque ela não tem segundo turno, vale lembrar. Você tem uma eleição em um turno só. Mas o Nieto não ganhou, o Peña Nieto não ganhou com por maioria absoluta, não. Exato. Não. Você acaba não tendo segundo turno e tendo 3 partidos fortes, porque essa é uma característica importante para o México. Primeiro, a alternância, né? E partidos fortes tal. O PRD, por exemplo, domina a capital há vários mandatos, né? O Partido da Revolução Democrática, o Partido da Ação Nacional governa vários estados e governou durante 12 anos o México, e o PRI governa vários estados e agora volta a governar o México. Então, há essa distribuição do poder que não se concentra em um partido só, isso é muito saudável, democraticamente falando. Mas, Vila, faz só 12 anos que esse aparelho perdeu o governo federal, porque não perdeu vários dos estados mexicanos. Sim. E são 2 perguntas. Nós estamos no fim do programa, apesar de eu vou fazer 2 perguntas. Uma é, o partido do Vicente Fox e do Calderón, ele não estava impregnado, não é toda a prática política mexicana que está impregnada desse modo de ser? É a primeira coisa. E a segunda coisa, apesar da modernização da sociedade, não há efetivamente o risco dessas práticas que não
desapareceram, estão ali há pouco tempo que elas deixaram de estar no governo federal, elas ressurgirem? Olha, eu acho ressurgir é difícil. O próprio PRI, havia correntes dentro do PRI que desejavam acabar com essas práticas. No final, ainda quando o PRI governava o México, antes e agora desse regresso, e que fazia sérias críticas. Tal. Havia até grupos intelectuais, alguns que eram cooptados pelo PRI, que acentuavam muito isso. Tá. Então, acho que esse retorno é muito difícil. E esse presidente seria um arauto dessas novas forças? Não, foi governador do estado do México, que é vizinho do Distrito Federal. Ele não é considerado um sujeito ilustrado, não é um intelectual, ao contrário, mas conseguiu dar uma nova cara ao partido e ganhar as eleições. Né? Agora, eu acho um pouco difícil que regresse essas práticas. Por outro lado, o PAN, era um partido considerado de direita, né, no desenho mexicano, o PRI seria de centro, o PRD de esquerda, esse seria grosso modo tal. O caso do PAN também, ele não tinha, ele governava alguns estados há muito pouco tempo. Né? Portanto, essas práticas ainda, se quisesse realizá-las, ainda não estavam de tal forma enraizadas como aquelas do PRI, que teve mais de 70 anos para fazer isso. Né? Vila, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Então...